Fala galera, beleza? Cara, hoje nós vamos começar um programa falando uma coisa complicada. Falando um negócio de problema mundial e de ser humano. Até que ponto o ser humano, ou um conglomerado, ou alguém pode distorcer ou falar alguma coisa sobre uma situação só para, sei lá, benefício próprio, ou para derrubar alguém, ou para mostrar para outras pessoas que alguém ou alguma pessoa possa estar falando errado por não beneficiar você. Vamos falar hoje de Covid. A gente vem vendo aí várias reportagens dessa ação que estão movendo contra esse Anthony Fauci nos Estados Unidos. E falando, cara, de várias coisas, várias atrocidades que esse cara supostamente fez em relação a não só a parte da Covid, né? Em relação a alguns estudos pós-Covid. Eu vou te corrigir, Kenny, porque ele está nos Estados Unidos e a gente pode falar supostamente não. São Uhum. provas, fatos e dados. Então não é mais suposição. Agora já são fatos. Aqui tem que esperar a condenação, transitada e julgada e tal. Como ele está nos Estados Unidos e o processo é americano, a gente pode falar com todas as letras. Não é suposição, é fato. Então, vamos lá, vamos para esses fatos, cara, do cara manipulando o meio em detrimento à população geral, né? No caso, no mundo, na verdade, né? Não é só dos Estados Unidos, do Brasil. Eu estou falando, eu estou expressando a minha opinião de não é por política, por nada, é humano. Porque, assim, não foi a direita, a esquerda, ou esse ou aquele, foram pessoas que foram levadas, cara, e foram tiradas da gente, de vocês, de quem está escutando, só pelo prazer ou só porque o cara não quis bancar uma situação política, por opinião contrária dele. A gente vai falar do Bolsonaro, o Bolsonaro aí falando da cloroquina, que era um medicamento barato, e todo mundo tinha acesso à ivermectina. Eu escutei na época pessoas falando ainda, não é piolho, não é isso, não é bicho de pé, não sei o quê, sabe? E era um medicamento que podia ajudar, mas não, fizeram uma manipulação de lockdown, de tudo, para chegar até a vacina que nego ia ganhar muita grana. Cara, eu fico cada vez mais decepcionado com o ser humano. Então, assim, eu me estendi um pouco aí no que eu estava falando, numa abertura bem extensa, mas não é uma abertura, é um desabafo, que acho que é impressionante como a gente se decepciona com o mundo, o ser humano. E ainda vou assim, vou mais além, assim, esse senhor que está aí evocando, chamando, puxando, fazendo um sinal de fumaça dessa quinta emenda dos Estados Unidos, foi perdoado aonde alguém perdoa alguma pessoa sem ela ter sido Antes de cometer o crime. sem ela ter cometido nada. Rodrigo, vou te perdoar, viu, João? Vou te perdoar porque acho que você vai fazer alguma coisa contra mim. Aonde que isso acontece? Em que sã consciência alguém toma um perdão sem ter feito nada? Então, assim, é muita sujeira, cara. É muita sujeira que esses caras fizeram e levaram muita gente. E quem estava tentando ajudar foi colocado de fascista, foi colocado de negacionista, ou se foi genocida. 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 Eu acho que é uma das palavras. Boa noite a todos. É uma das palavras mais feias que um ser humano pode ser chamado é de genocida, né? Lembrar aqui quem foi chamado e quem era um genocida. Nós sabemos aqui quem foi chamado e foi o maior genocida
que o mundo já viu, né? Então, Não assim, podemos nem falar o você nome dele todo, porque senão as redes cortam, perfeitamente, né? Então é o Adolf. perfeitamente É o Adolf, isso, É o é do bigode, o Apo. o bigodinho. Então, bigodinho. alguém comparar qualquer pessoa com um ser desprezível, Como esse. né, como esse, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, assim, vou passar aqui rapidamente na frente do Rodrigo, mas é coisa rápida que eu vou falar. Eu, assim, acompanhei, não vou falar para vocês assustado, porque eu já imaginava, tá? A gente já imaginava que uma hora ou outra isso ia aparecer. Era simplesmente as forças se inverterem, né? Porque na vida é assim. Sim. Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui, na é verdade, e as forças, as peças do tabuleiro, elas vão se É o movimentando, né? ciclo natural, né? E é o ciclo natural da vida. Enfim, um dia você perde as forças, né? Assim, com a vida mesmo, é assim na política, é assim no jogo, é assim no amor, é assim sempre. Ô, João, só te É cortando, a beleza da vida. cortando um pouquinho, assim, eu entendo o que você falou, a gente só mudando o ciclo ou mudando as forças, cara, mas as pessoas têm que pensar no ser humano, entendeu? Não, É mas isso. eu vou chegar lá. Não, eu sei, é isso que eu não consigo conseguir. Até onde você vai por poder, por força, por dinheiro. Não, eu não tô nem entrando ainda nesse mérito, né? Eu estou aqui falando sobre o que tentaram fazer e a gente acreditar ou não, né? Uhum. Eu não posso culpar pessoas que acreditaram, porque tem muita gente que é influenciável. Sim. Gente, tem gente com uma cultura mais elevada, tem gente com uma cultura abaixo a sua. Não tem jeito, gente. Uhum. Não adianta a gente querer falar que todas as pessoas são iguais e têm a mesma cultura. Concordo com você. E confesso a vocês que teve muita gente enganada, porque pensa comigo o seguinte, ó, uma pessoa que nasceu em 1970, 1980, como a gente, eu me lembro como se, assim, a gente sentava de manhã, era show da Xuxa, aí depois vinham os desenhos animados, aí depois vinha os primeiros jornaizinhos, que aí a gente ia para a escola, os pais ficavam em casa assistindo o jornal, aí a gente chegava em casa, era a sessão da tarde e era a novelinha da tarde. Então, assim, aí isso ia. Então, foi por gerações uma empresa, né, a Uhum. qual aqui todos sabem que a gente não precisa falar o nome, influenciou a vida de uma geração inteira. Uma, duas, três gerações. Sim, mais. Então, assim, como a Globo fez isso no Brasil, outras emissoras fizeram em outros lugares, como a CNN nos Estados Unidos. Então, influencia, sim, pessoas com um nível de cultura que não. Além do nível de cultura, Rodrigo Kenny, foi uma situação seguinte: até quem tinha condições de fala, quem podia falar, foi calado. Foi cerceado. Você imagina quem não tem poder de fala, quem não tem a mínima condição de se colocar contra esse sistema. Pô, no Brasil foi criado um consórcio de mídia, cara, para falar sobre isso. Você já imaginou o que esses caras ganharam de dinheiro? Uhum. Então eu vou parar por aqui, depois eu volto, vou passar a voz aí para o Rodrigo falar um pouquinho. Eu vou iniciar minha fala dando até os créditos ao meu psicólogo, Gabriel Nobre, que ele hoje escreveu algo muito interessante que retrata bem. Por isso que quando você falou aí que as pessoas não tinha como não ser enganado e tal, ele disse o seguinte: o principal perdão que a gente tem que liberar hoje é para nós mesmos que acreditamos numa mentira tão bem contada. Então, essa é uma grande verdade. Eu acho que teve muita gente, que não acreditou simplesmente na mentira bem contada, se aproveitou de um contexto para poder gerar a sua opinião pessoal e incluir nesse contexto dessa mentira bem contada. Aí, eu não queria nem entrar em política, porque eu acho que esse assunto que veio à tona essa semana está fugindo da política. Já não tem mais nada a ver com Trump,
Já não tem, porque o Trump já não vai ser mais eleito. A fase Trump acabou, passou. Então ele já não está mais fazendo política, ele não está nem se metendo nessa disputa que está tendo no Congresso. Você não vê nem ele falar sobre isso. Já não tem mais nada a ver com o Bolsonaro está preso, acabou. Está eliminado, tá? Não tem mais nada a ver com política diretamente, né? Tem aí indiretamente, porque são sempre os mesmos aspectos. Lamentavelmente, são sempre os mesmos aspectos que fazem isso. E Tem a ver com aí, caráter, né? Com caráter com agora. caráter, exatamente, exatamente. E aí, assim, muitas pessoas realmente foram enganadas, mas muitas pessoas queriam defender aquele lado políticozinho que não tinha coragem de defender, como diz o Uhum, nosso amigo Lucião, por nojinho, o uhum. nojinho estético. Então, essa é uma grande verdade, e eu simplesmente, do fundo do meu coração, espero que as pessoas vejam esse post do Gabriel e tenham isso em mente e se perdoem por acreditar nessas mentiras mal contadas, mas também reflitam muito sobre o seu posicionamento, porque foram milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo que morreram em decorrência dessa mentira muito bem contada e, obviamente, por muitos que estão no topo dessa pirâmide com uma visão financeira, outros com uma visão de poder e outros realmente com vaidade. Então, a vaidade levou à morte e ao sofrimento de muitas pessoas. Eu fico imaginando as pessoas, nós temos, né, Kenny, pessoas na família muito próximas que tiveram perdas e surtaram por essa perda e pararam até de falar com Não, parentes surtar faz parte, mas assim, eu fico imaginando o que que passa na cabeça dessas pessoas hoje, porque são pessoas de bem, apesar de falhas, né, como todos nós somos, mas são pessoas de bem. Eu fico imaginando o todo que passa na cabeça dessas pessoas hoje. Ah, se eu tivesse realmente errado, pela pensado com um pouquinho mais de coerência, aberto a minha cabeça para ouvir, porque eu digo com muita tranquilidade, sou bolsonarista sim, assumido, sou fã do cara, porque o cara representa tudo aquilo que a gente espera numa classe política. É óbvio que com erros, tem coisas que ele fala, que ele fez, que eu não concordo, com erros, mas isso independe disso. Quando começou a pandemia, acho que foi o momento que eu mais estudei na minha vida inteira, foi na época da pandemia. Por quê? Porque eu queria entender, cara. Primeiro, a primeira de todo mundo, acho que foi: "Porra, vamos todo mundo se trancar dentro de casa". Tem um monte de gente morrendo no mundo, olha que loucura, todo mundo tendo que ficar em bolhas e não podendo ter contato com ninguém. Foi aquele susto geral. Minha primeira opção foi: liberei meus funcionários todos, me tranquei dentro de casa, trabalhamos, a minha empresa ficou funcionando só com a minha família dentro de casa, trouxe minha mãe, botei minha mãe dentro de casa, foi aquela loucura que ninguém sabia de nada. E aí chegou uma hora que eu parei e falei: "Gente, espera aí, calma aí, isso não pode ser assim, tem alguma coisa que não está casando". E antes do imbecil, do boçal do Bolsonaro abrir a boca para falar de cloroquina, para falar de qualquer coisa referente a isso, então eu falei, eu fiz uma reflexão de: "Opa, espera aí gente, vamos avaliar um pouquinho, vamos estudar, vamos entender". E aí eu comecei a ler, a ver vídeos, ouvir pessoas, ouvir médicos, ouvir cientistas, e totalmente desprendido de qualquer aspecto político. Então, as pessoas infelizmente acabaram tomando isso, aí é onde eu falo, né, acreditaram nessas mentiras bem contadas, muitas dessas pessoas até para defender o seu aspecto político. Isso é que é muito triste. Eu espero que isso tenha servido de lição para essas pessoas, tudo que está vindo à tona hoje. Eu espero só que essas pessoas não sejam os negacionistas que tanto acusaram a gente de ser. Então não neguem a realidade, acabou a política, os a gente está Estados Unidos não tá em época de eleição, então não é político essa bosta, não é político, é real. O que está sendo discutido lá é real. O cara que teve o perdão sem ter cometido crime nenhum resolveu calar a boca. Se o cara tem razão, vai calar a boca por quê? Se ele tem verdade. razão. Então, É por isso que que eu que eu penso. não vou responder o que eu estou sendo perguntado se eu tenho razão? Então, não há mais o que discutir sobre a veracidade das coisas que estão sendo apresentadas. Então, não seja boçal pela segunda vez.
Porque aí já não é questão de Né, de perdão. novo, né, Rodrigo? Porque assim, a primeira manipulação, vamos colocar que a gente entende, mas assim, a distorção de todas as falas que foram feitas, o distorcer o assunto, mudar todo um contexto em benefício próprio e você não entender. Então, assim, vamos começar hoje, depois de todas essas provas, que inclusive você colocou bem, de todas essas provas, vamos começar a pensar melhor, gente. Não só ir lá e falar, a gente não está falando aqui, nós três aqui, nós não estamos falando hoje mais de política, nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de empatia, porque não foi só eu que perdi de pessoas, várias pessoas que eu nem conheço perderam pessoas amadas por causa disso. É empatia. E para a gente começar a olhar melhor o que está sendo feito, assim, será que não estão distorcendo os fatos? Porque a gente não está falando que a vacina não presta. Não é isso que a gente está falando. Ninguém é contra a vacina. A gente está falando de distorção de informações, de você entender... Vou abrir aqui um parênteses, Kenny, que é uma idiotice ir contra a vacina, porque nós somos... Eu acredito que o povo mais vacinado do mundo. Acho que não tem ninguém mais vacinado que o brasileiro no mundo inteiro. Então, ninguém é idiota. A gente sabe quantos problemas a gente resolveu com a vacina, né? Agora, nós fomos na realidade, testados com uma vacina. Aí é diferente. Por isso que muita gente se colocou contra, naquele momento, a se vacinar. Eu sou um cara, e vocês sabem disso, eu já falei algumas vezes, eu tive um AVC isquêmico há 4 anos atrás, dentro da sala de UTI, meus amigos. Eu fui perguntado pelo médico, pelo principal médico da UTI, qual a vacina que eu tinha tomado contra a Covid. Só para vocês terem noção, eu estou falando de 4 anos atrás, tá? De 3 a 4 anos atrás, mas 3 anos, perdão, 3 anos atrás. A primeira pergunta que o médico me fez, a partir do momento que eu já estava revertido o AVC isquêmico, né? Tive que tomar um medicamento para afinar o sangue. Teve sequela, né, Ken? Fiquei meio sequeladinho, fiquei um pouquinho, mas graças a Deus, muito bem de saúde. Mas no papo sério, foi a primeira coisa que o médico me perguntou. Ah, não, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente está vendo um aumento de casos significativo de AVC, de problemas cardíacos e tudo mais, e a gente agora está perguntando esse procedimento, fazendo esse procedimento, perguntando qual a vacina que você tomou. Eu, na hora, fiquei assim, né? Falei, pô, caramba, hein? Eu não acreditava tanto no negócio, quer dizer, não acreditava que poderia acontecer o que aconteceu e tá aí, hoje a gente está vendo. Inclusive, vários problemas. O próprio Antônio, né? O próprio cara que está sendo investigado teve um problema pulmonar. E foi abafado por causa disso. Olha, então, assim, até vou ser muito honesto para você. Empresas, até as próprias empresas não sabiam qual era o efeito colateral da vacina. Então, assim, e eram honestas. Eu não critico as indústrias, não, que as indústrias eram honestas. Ela falou assim, mas assim, compra, o país, você quer comprar, compra, mas tá aqui, ó. Assina aqui embaixo que vocês são responsáveis por isso. Entendeu? Então, assim, a gente não está... Nós aqui, por mais que temos a nossa parte, nós não estamos politicando nada. Eles fizeram uma vacina, Ken, eles fizeram uma vacina em menos de 4 ou 5 meses. Isso não existe na medicina, isso não existe. Todo mundo aqui sabe, quem tem um pouquinho de tutano, sabe que não se faz uma vacina em 4, 5 meses. Então, quer dizer, a gente tem que dar aqui os parabéns que muita gente se juntou para fazer essa vacina. Né? Muita gente se juntou pela emergência médica, pela urgência. Não sabe se foi com interesse ou não, pelo que se diz também desse Antônio Fauzi, aí ele também tinha interesse em pesquisa, também tinha... A indústria quer uma coisa só. A indústria quer uma coisa só e é o que você falou, não tem como culpar. A indústria quer lucrar. Sim. Indústria de medicamento vende remédio, vende droga. E ela tem que lucrar, ponto. Uma vacina, foi feita a vacina. Agora, é o que o Rodrigo falou, não dá para colocar a culpa se estava lá no papel escrito.
Claro. Olha, isso aqui é uma vacina nova, a gente não sabe quais vão ser as reações. Existem os Presidente, possíveis efeitos cada colaterais e presidente, listavam todos eles? cada Isso- país que comprou a vacina sabia da situação e Correto, sabia o isso. que podia acontecer, entendeu? Então, agora, O que nós não podemos aceitar é a distorção das informações por benefício próprio. o que eu acho, Foi feito no lockdown, o que foi feito na mídia. Esse é o grande lance. Na Esse, para mim, é mídia. o grande lance. É essas informações erradas que manipularam muita gente, infelizmente, que é o que você falou, João, que às vezes tinham pouca informação ou são menos, que acreditaram nessas situações que acabaram perdendo gente, cara. Kenny, E até quem tinha mais informações Sim. foi tolhido. deixa eu Você não só, podia falar sobre ivermectina que você era tratado de palhaço. só Sim, aproveitando esse claro. gancho aí, o seguinte, o que eu gostaria muito, como o Kenny mesmo falou do lockdown, dos remédios paliativos, tudo isso era novo. Tudo isso era novo. Podia ser que desse certo. Mas tinha que ser tentado. Não, podia ser até o lockdown, podia ser que o lockdown desse certo. O grande problema foi o seguinte, foi politizarem demais esse negócio e botarem a coisa de uma maneira tão imbecil de não Sim. aceitar o contraponto, Sim. ao ponto de se fazerem uma lei para se só Tirar o vender poder a da ivermectina federação. com receita, porque era perigoso para a saúde. Eu tive uma briga feia com a minha irmã, porque ela falou que a ivermectina podia matar. Eu falei, pô, você me fala qualquer coisa, mas não me fala uma besteira dessa. Eu entendo você dizer que não faz efeito nenhum, que isso é besteira, como nós ouvimos, né, Kenny? Porque não tá com piolho, minha mãe não tá com piolho, nós ouvimos isso. E eu entendo você dizer isso, ok. Agora, não me venha com a besteira de quem toma ivermectina pode morrer, porque vai forçar fígado, vai fazer não sei o quê. Que ivermectina, o meu neto, que na época tinha 3, 4 anos de idade, ele podia ir na farmácia e comprar uma cartela de ivermectina e tomar de golinho assim, ó. E não Rodrigo, dava nada, porque era liberado na farmácia. Então, a o gente que eu toma quero que fique de ivermectina com lição, vários nomes. o que eu Sim, quero que vários fique de outros lição isso nomes. para as pessoas é o seguinte: se permita o contraponto sempre. Sempre. Ouve. Ah, eu tenho essa convicção. Ok, alguém está te dizendo que existe uma outra possibilidade? Ouça. Aí E você tenta. pode concordar ou não, mas não politiza a coisa. Ah, não, quem está me falando é o lulista, então não, para mim não presta porque o cara vota no Lula. Quem tá me... O grande problema da Porra. história, Rodrigo, o grande problema da história foi quem trouxe A a... única Peraí, coisa que Ken. ela fazia, não, a Foi quem ivermectina trouxe não a tinha notícia, Rodrigo. Quem ivermectina trouxe não a era o que notícia. fazia, era o xixi, Ken, só um minuto. era o xixi mais colorido, lá que ficava mais neon. Fala, João. Fala, João, vai. O problema de quem trouxe a notícia, Rodrigo. Você se lembra quem foi o primeiro a dar notícia sobre ivermectina e a cloroquina? Você lembra disso? Cloroquina. Você lembra? Vocês lembram? Foi o Pois Trump. Exatamente. Em seguida, logo em seguida, o Bolsonaro falou aqui no Brasil. Foi. Sim, E esse mesmo cara estava aceitando a ivermectina, supostamente, antes do Trump falar. O Trump falou com ideia. Se isso tivesse vindo de outras bocas, poderia ter sido bem diferente. Poderia ter sido bem diferente. Então, foi politizado, como você falou, desde o primeiro minuto, foi politizado o negócio. E perdemos muitas vidas por causa disso. Eu fui um dos primeiros caras a ter Covid em Ribeirão Preto. Eu trabalho frente a frente trabalhava, né, no meu restaurante, no delivery lá, que era assim, era um entra e sai de pessoas absurdos. Gente tossindo na minha cara. Eu atendia as pessoas na porta. Então eu não tinha como fazer. Me lembro como se fosse hoje, cheguei em casa, virei para minha esposa e falei, ó, ainda não tinha febre, não tinha nada, mas não sentia mais sabor e nem cheiro. Eu fui tomar uma Pepsi, quem toma Pepsi sabe, o sabor dela, que é uma coisa diferente de tudo quanto é refrigerante. A Pepsi tem um sabor diferente. Eu não sentia gosto da Pepsi. Não deu outra, foi batata. Qual foi o primeiro remédio que eu tomei? Ivermectina. Soquei para dentro da goela.
Eu tive, meu pai de 82 anos teve, minha mãe de 70 e poucos anos na época teve, todo mundo tomou ivermectina. E eu te garanto que tem muito global, que teve Covid, tomou ivermectina escondidinho em casa e não falou nada. E teve informação do que tomou e ficou sabendo. Vamos tomar. Com informação ou sem informação, que ele mandou para dentro, entendeu? Mandou, vamos não sei, mas vamos mudar. Como diz o Rodrigo, ivermectina, a gente toma ivermectina desde que nasceu. E faz xixi colorido. Então, assim, se isso tivesse vindo, essa informação, se tivesse vindo de outras bocas, vocês podem ter certeza absoluta que a gente poderia ter tido uma outra história. Ah, se ia dar certo, se não ia dar certo. Eu sei que tiveram vários médicos que faziam esse tratamento precoce. Eu sei, mas eles não podiam falar. Eles chegavam ali, inclusive hospitais que davam um saquinho. Um saquinho. E parabéns quem enfrentou. Quem desafiou, isso aí. Parabéns quem enfrentou e desafiou. A gente sabe que muitos pagaram caro por essa decisão, mas colocaram um ser humano em primeiro lugar. Colocaram um ser humano em primeiro lugar. Doutora Anice Yamaguchi, doutora Raíssa, foram pessoas que foram pisoteadas por defender a ciência, defender o que eles estavam vendo de resultado. Muito bem lembrado. Doutor Zeballos, então, são pessoas que defendiam o que eles estavam vendo de resultado no campo, na prática. Não foi defendendo política. E aí foram totalmente trucidados publicamente, inclusive processados, né, por esse desgoverno. Não chance de nada. É uma tristeza. Você falou do contraponto. Não existia contraponto, não tem contraponto. Era verdade absoluta. A gente tratou isso como verdade absoluta. Verdade. Só tinha um lado, não tinha outro. E o caos se instalou. E aí, assim, só para a gente caminhar para encerrar também, as pessoas, eu sei que a imprensa ainda tem, apesar de hoje a internet mudar muito esse cenário, mas a imprensa ainda tem muita força, principalmente com as pessoas mais antigas, né? E os jovens também ouvem muito, dão muita razão. Hoje só veem a questão da coerência, gente, só avaliem isso, porque a gente viu o que me deixava muito revoltado, principalmente em relação ao que eu chamava de focinheira, o que me deixava revoltado era ver pessoas com esclarecimento, com capacidade cognitiva, com cultura, com formação acadêmica, com todas as características para a pessoa raciocinar de maneira lógica. E aí a gente via na Globo, gente, isso é um absurdo, tem que prender mesmo, tem que botar na cadeia, tem que amarrar, tem que algemar, essas pessoas que não usam máscara, porque estão matando as outras pessoas por não usarem máscara. Aí você via esses mesmos repórteres, logo depois disso, serem flagrados em determinados locais públicos sem máscara, em local de aglomeração. Em festinha. Pô, aí você fala assim, se eles que estão lá noticiando, que tem toda a informação, não estão usando essa bosta, só tá mandando você usar. Então, o mínimo para você parar para pensar. Rodrigo, eu fiquei sabendo aí de uma entrevista que teve um ex-ministro da Cultura que estava dando festinha em apartamento. Não, dureza, e teve muito. E fora isso, as reportagens que eram feitas, mas estraçalhando, indo nos bares, indo em estabelecimento aberto, praia, pessoas sendo presas em praia. Muita gente se matou, muita gente se matou, cara. Muita gente sofrendo com isso, pedindo pelo amor de Deus que estava precisando sustentar a família. E a reportagem lá apontava o dedo, olha lá, ó, o canto está aberto, olha lá, não sei o quê. E várias empresas... Acabando com a vida das pessoas, acabando. Várias empresas ainda fecham hoje pelo que passou no passado. É isso aí, não se recuperaram até hoje. É isso aí. E vão ter muitas empresas fechando ainda por esse movimento. Ainda sofrem por causa disso. Os efeitos ainda estão aí. Ficaram com as dívidas, né? As dívidas ficaram. Mas vamos fazer como todo brasileiro, né, gente? Vamos pegar desse limão e vamos fazer uma limonada. Então, que agora o Brasil possa... A polarização acho que é impossível
Acabar, não vai acabar, vai ter sempre a polarização. O Lula vai morrer, já tem 80 anos, daqui a pouco morreu. Bolsonaro, mesma coisa, já tá lá todo ferrado da saúde mesmo, também já tá com quase 80, daqui a pouco morreu. Mas vai ter sempre um Lula, vai ter sempre um Bolsonaro, vai ter sempre os extremos. E isso é vai ser uma constante na vida, acho que do mundo, não é só do brasileiro, isso é daqui para frente, vai ter sempre essa polarização, então isso não vai acabar, mas que isso tenha ficado de lição para que a gente, independente de política, a gente tenha raciocínio. Política não é futebol, a gente não pode, igual o João Paulo torce pro Flamengo, falar, você só tem esse título porque ganha roubando. Aí ele fala do Fluminense, o Fluminense só tem assim porque é bom advogado e não sei o quê, no tapetão. Isso é futebol, isso é saudável, é legal essa zoeira, essa brincadeira. A gente às vezes até fica bravo, discute sobre isso e tal, mas até aí não muda a vida de É um ninguém. esporte, né? Não muda a vida de Absolutamente ninguém. ninguém. É uma forma Agora, de vida. a política não é futebol. Avaliem bem aquilo que vocês estão fazendo, gente. Esquece o futebol, esquece o lado A. Não tenha político de estimação. Tenha pessoas que você se baseia, que você apoia, que você acha legal. Mas se o cara pisar fora da faixa, senta o reio. Eu digo, repito, e agora não tem vergonha nenhuma de falar. Já fui Garotinho, já fui Aécio Neves Futebol Clube, já fui Fernando Henrique Cardoso. Olha só o que eu já fui de vestir camisa, de bater no peito e dizer que esses caras eram fera. Eu Então fui não tenho pior. vergonha nenhuma de dizer isso. Só que eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer que hoje esses caras, se passar na minha frente, eu xingo. Entendeu? Então não é futebol, gente. A Quando você gente, descobre que o cara não é aquilo que você achava que era, muda a sua cabeça. Vamos lá. eu também concordo com isso. Acho que a gente não tem que ter política de estimação e não a gente tem que ter bom senso. A gente tem que ver o que é melhor, que a gente já conversou e vai vir em alguns programas que a gente tem aí. A gente tem que pensar o que é melhor para o Brasil. Quando a gente tiver Com isso aí. pensando em benefício próprio, que é o nosso umbigo, ou é de esquerda, a gente não tem que ter político de direita e político de esquerda, a gente tem que ter político que pensa no Brasil. E isso, tá bom para mim, tá bom para mim, tá tudo bem. Não é assim. É assim, cara. A gente tem que ter bom para todo, para o coletivo. Isso, consequentemente, vai mudar o nosso Brasil, a nossa ideia, a política, e mudar tudo. E mudar esse pensamento que faz com que uma pessoa que fale que um medicamento pode ser bom para você e você pode testar, ele custa barato, façam que esse estardalhaço todo que percam várias vidas. Principalmente, desculpa aí. E várias pessoas, nós não estamos falando de quem está indicando é o Zé das Couves. Quem estava indicando o remédio eram especialistas. Sim, que foram especialistas. Que foram massacrados, foram sacaneados. Não, eu tô ouvindo a opinião do dono do mercadinho. Do dono do mercadinho. É o quê? Meu mecânico. Não, meu mecânico, eu fui lá levar meu carro e ele falou para mim que esse remédio é muito bom. Eu vou tomar. Não, nós estamos falando de médicos, de cientistas que estavam falando que aquele remédio poderia funcionar e que não ia te trazer mal. Vamos avaliar, gente. É isso aí. Vamos avaliar, gente, por favor. O que a gente está falando aqui não é política. Vou reforçar. É empatia com o ser humano. Então, assim, ó, se foi Beltrano, Ciclano que falou, vamos avaliar melhor, para a gente não perder e não ter de novo essa situação que fez com que várias pessoas morressem, várias pessoas perdessem seus negócios, várias pessoas perdessem seus empregos, que estamos sentindo reflexo até hoje. Que a gente nunca mais passe pelo que a gente passou. Certo, gente? Vamos avaliar melhor, por favor. Não avaliem só por esse ou por aquele, ou por corte, porque corte todo mundo põe na internet hoje. Nós colocamos os nossos cortes. Então, vamos avaliar melhor, certo? Beleza, gente? Muito obrigado. Vamos lá, mais um programa maravilhoso. E só contando aí com o nosso apoio de LR Beat Sports, TKL Peças Diesel, Inove Promoções, Sabor de Alecrim Gold e Magnólia Comida Afetiva. Tamo junto, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.